No perfil de hoje eu estou conversando com Vilma Mello. Vilma, nós estávamos falando da questão do racismo e da questão do preconceito. E você disse que enfrenta praticamente todos os dias e de forma comum, vamos dizer assim. Isso mexe emocionalmente com a pessoa. Como é que você lida com isso? Viver sendo negro é matar um leão todos os dias, né? Você nasce sabendo como conviver com isso. Infelizmente, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Então, hoje eu já tenho know-how suficiente, experiência suficiente para não me deixar abalar por cada coisa que acontece. Porque se você se deixar abalar por um olhar que você recebeu na rua, porque o olhar, quando a gente fala do olhar, não é o olhar de ninguém, não ninguém, mas as pessoas não param para ficar te olhando de cima a baixo. Não é isso. É um olhar que só você detecta, só você compreende e a pessoa que te lançou aquele olhar, né? Se cada vez que eu esbarrar com alguém na rua que fizer isso, se cada vez que eu for entrar numa loja e alguém e uma vendedora entrar atrás de mim, ou então se recusar a me... Isso ainda acontece? Isso acontece o tempo inteiro. Se você entrar numa loja, eu entrei na loja e eu vou perguntar alguma coisa, a atenção é sua. Mesmo que eu tenha entrado na frente. Isso é óbvio. Assim. Não deveria ser e é óbvio. Se cada vez que isso acontecer, eu me magoar, a gente acaba sendo uma pessoa muito amarga. Então, a forma de lidar com isso, eu acho que foi através da arte, sabe? Eu acho que é um sorriso e entender que, coitada, essa pessoa não entende essa vida. Entendeu nada. Ainda não entendeu a vida. Não entendeu nada. Ela, na verdade, está somatizando coisas para ela. Porque eu acredito, sim, que o racismo não é um problema dos negros. O racismo é um problema dos brancos. Eu não tenho nenhum problema em ser negra. Os pretos não têm nenhum problema em ser preto. Agora, o branco faz disso um problema. Não todos, né? Mas os brancos fazem disso um problema. Que pra gente não é. Então, essa pessoa tem que resolver o problema dela. Porque o problema dela está esbarrando num problema muito maior social. E esbarrando num problema para mim, que não deveria ser. E em relação aos seus filhos, a gente estava falando do marrom nem preto nem branco, porque você é casada com um homem branco e você tem filhos nem preto nem branco. Marrons, como a sua filha se auto-intitulou, genialmente, diga-se de passagem, o que originou toda a história do espetáculo. E como é que foi lidar com essa mistura? Veio o censo escolar uma vez da escola para casa, eles eram bem pequenos, aí tinha lá pardo, negro, aí meu marido já implicou com pardo, né? De cara ele já cortou. E aí tinha um quadradinho lá, afrodescendente. Eu falei, afrodescendente. Ele foi, marcou e riscou. Aí eu falei, você não faz isso aí? Eu, na minha cabeça de professora, né? E mãe, isso é um documento, veio do MEC, vai dar mau trabalho agora. Ele virou pra mim e falou, calmamente, porque ele é descendente de alemão. E aí ele falou, se você tá requisitando a sua metade, que é afrodescendente, eu quero requisitar a minha metade. Que é europodescendente, por exemplo. E aí, enfim, eu fiquei pensando nisso. E ele fez um quadradinho e colocou brasileiro. Nunca voltou esse documento. Ele botou dos dois assim, nunca voltou. Mas aquilo me fez pensar que realmente a gente tem aí um novo conceito de raça, né? A gente está falando agora do colorismo, tem questões sendo levantadas, sim, né? Eu ensinei para os meus filhos o tempo inteiro que eles são negros. Filhos de negros são negros. Até para eles não sofrerem lá na frente com a situação de não se acharem negros e alguém dizer para eles, mas você é negro, você não sabia que você era negro? Porque negro, foi o que eu falei no outro dia para uma menina da Unirio, vai além da cor e vai além da raça, vai além do conceito, é um sentimento. É verdade. Você tem que se sentir, você tem que se empoderar, você tem que ser e você tem que se empoderar daquilo, você tem que se apropriar dessa cultura. E eu criei meus filhos dizendo para eles o tempo inteiro que eles eram negros. Até que eu esbarrei com uma situação com a minha menina, que ela era muito pequenininha, pegou lápis de cor e falou para mim, não, eu não sou da sua cor, eu sou isso aqui. E aí me mostrou um lápis de cor marrom. E aí você quer que eu continue a história? Eu acho que você podia contar essa história que é genial. Essa história da minha filha era muito pequena e eu insistindo na coisa do negro. Com o menino foi super fácil, ele entendeu que ele era negro. Inclusive hoje em dia ele tem um black enorme, ele tem 17 anos, tem black, não sei o quê. Ele é todo... tem uma forma de se vestir muito específica. E ela achava que preto era essa mesa, por exemplo. Preto é esse painel. Ela olhava pra mim e ela dizia, você não é preta. Ela falava muito certinho, desde os 2 anos. Você não é preta, você é marrom. Aí eu dizia, não sou marrom. Aí eu tentava explicar e ela... Porque criança não entende conceito. Aí foi caindo a ficha pra mim, que ela não conseguia entender o conceito de raça.
que ela entendia o conceito de cor. De cor. Ela olhava para ela, realmente, entre Porque a criança- a minha cor e essa mesa, né? Isso Há é uma diferença. né? E a criança entende o que ela está vendo. Exatamente. Ela vive no concreto. É muito claro pra E ela ela. vive, por isso até que ela não tem preconceito. Aí um dia eu falei pra ela, já estava isso pelas tabelas já, né? Eu falei pra ela, então tá, você não é negra, você é o quê então? Você não é preta igual a mamãe, você é o quê? Você é branca igual seu pai. Isso eu já estava. Você é branca, você é igual seu pai. Aí ela me olhou com uma carinha assim, correu na caixa de lápis de cor, falou, não mamãe, pegou o ocre, sabe, aquele meio desbotadinho, aquele marrom desbotado. Aí, eu sou dessa cor aqui, ó. Aí aquilo me fez refletir. Que era muito mais profunda a história. Não era só eu tentar internalizar nela, batendo na mesma tecla, você é negra, você é negra. Eu tinha que ensinar para ela o que é ser negra. Né? E aí surgiu o espetáculo Marrom Nem Preto Nem Branco, que vai surgir anos depois, muitos anos depois. Ela já estava com 13 anos, quando a gente começou a pensar nesse espetáculo. Foi uma proposta do Peterson Dudstadt, que é um produtor. querido. Maravilhoso. Beijo pra você. E a gente procurando uma história para montar. E aí ele perguntou, ele conhece a minha família de muito tempo, ele me perguntou alguma coisa que eu contei. Ele falou, gente, tem história. A história é essa. É a história da Lorena. E é uma história muito bem-vinda num país que diz uma coisa e faz outra, né? Porque se você chegar para alguém, você tem preconceito? Não. Todas as pessoas dizem não. Eu ainda não encontrei uma só pessoa que dissesse tem. Eu já escutei gente dizer eu sou mal-humorado, eu sou... várias coisas. Mas dizer, você tem preconceito? Não. A pessoa não tem. Ela diz que não tem, mas na prática a situação não funciona assim. E na arte? Agora vamos para a arte. Você fez a Cuica do Laurindo, que é um espetáculo genuinamente brasileiro. Passa pela história, o protagonista é um negro, o que é bem bacana, mas eu te pergunto, a arte está ajudando, está contribuindo para a gente descobrir desvendar esses nós? Nos 2 últimos anos eu fiz Billie Holiday, a Cuica do Laurindo, Chica da Silva, Marrom Nem Preto Nem Branco, num momento que assim, a gente está aflorando com essa situação do negro agora, né? A gente começa a ter mais espaços que a gente antes não tinha. Em 2 anos eu consegui fazer 4 espetáculos que tem como tema central o negro. Não está falando só sobre o negro. Por exemplo, a Cuica do Laurindo fala sobre samba, fala sobre a música, né? Mas é impossível você falar no Brasil sobre a história da música sem passar pelo negro. Um negro. Sem passar por um negro. E a gente faz Billie Holiday também, interpretada lindamente pela Lília Valesca. Outra querida. Incrível, Beijo, Lília. Ela já esteve aqui também com a gente. Mas eu queria saber uma coisa, aí já que você falou no Billie Holiday. Billie Holiday é uma negra americana. Aí fica mais palatável para as pessoas ou não? Porque é aquela história do que tudo que não é nosso é mais legal. Isso acontece, isso reflete, Acho Vilma? que você já deu a resposta. Sem dúvida nenhuma, assim. Billie Holiday é uma comoção, né? Porque tem esse apelo, porque não é nosso, não é produzido aqui. Quantas negras você vê no Brasil que tem direito à biografia em teatro, em cinema e televisão? Né? A gente para pensar, né? Se a gente vai falar de negras fora do âmbito nacional, a gente pensa em várias. E com várias biografias, Exatamente. não uma não, são 2, Agora 3, a gente 5, 10. pensa em termos de Brasil. Já que você falou em termos de Brasil, eu vou puxar o Chica da Silva, que foi onde você lindamente ganhou o Prêmio Shell. Eu já disse a você que não sei se esse... Esse foi um espetáculo que a sua atriz preponderou lindamente, tanto que você ganhou o Prêmio Shell. Essa é a história de uma mulher brasileira, que já inclusive havia sido feito o filme pelo maravilhoso Cacá Diegues, enfim, já existia uma história. Trazer isso para o teatro ressignificou? A Renata Mizrahi, ela pegou o texto e deu uma outra roupagem, né? Ela mostra uma Chica não que é esse furacão sensual. Ela mostra uma Chica que é uma mulher comum, tanto nos dias de hoje quanto naquela época. O diferencial da Chica é que naquela época ela tem o contratador no caminho dela, né? E o diferencial da Chica de hoje em dia, porque o espetáculo faz esse paralelo entre a Chica dos dias de hoje, uma mulher comum, uma Francisca dos dias de hoje, uma Francisca daquela época. O diferencial dessa Chica nos dias de hoje é porque ela é dona do seu próprio negócio. Ela é dona de uma loja dentro de um shopping chique da cidade. E a Chica da Silva daquela época, ela acaba enriquecendo porque tem o contratador no meio do caminho. Esse é o paralelo.
E ela ressignificou, sim, assim, porque ela vem com um lado muito feminista. A Chica da Silva, na história real, recontada, na verdade, ela teve 17 filhos e ficou casada 18 anos. Ela teve um filho por ano. Nossa. Então ela não pôde ser esse furacão sensual. A gente que é mãe... Está no imaginário coletivo. A gente que é mãe... É porque para vender a história da negra... só se ela fosse um furacão, tivesse mais âncoras. Furatal. Né? Senão ela não pode. Se ela for uma mulher comum, ela não é interessante. E a Chica, ela era extremamente inteligente, ela fazia a contadoria do marido, ela ajudava nas finanças, ela ajudava na forma dele administrar. Então isso também é mostrado no filme, né? Ela ajudava na forma dele administrar. E esse era o diferencial dela. Ela era uma mulher que se sobressaía. Agora, o que era muito comum naquela época do Tejuco, na área do Tejuco, era as mulheres serem, sim, arrimo de família. É verdade. Isso era muito comum naquela época. O que foi mais complicado? Qual foi o ponto mais difícil para você para achar a Chica que você fez? Olha, a Renata foi muito parceira. Como a gente já estava vindo trabalhando no Marrom, nem preto nem branco, 2 anos, e foi uma coincidência a Renata ser a mesma autora, porque eu fui convidada para esse projeto, ela também. A gente já tinha conversado muito, então tem muita coisa ali no espetáculo Chica da Silva que são passagens da minha vida que realmente aconteceram. Então eu posso dizer até que Chica da Silva ela pegou situações e transpôs para o espetáculo que são situações muito autorais, assim. Do que começa a colocar o lixo na porta da pessoa, o carro na vaga da porta dela, e ela não entende por que quando ela muda para aquele prédio e a síndica vira para ela e diz porque aqui nós só aceitamos pessoas de família. Isso aconteceu comigo, é uma história real. Ela pega e coloca uma síndica comigo, foi um zelador, ninguém botou lixo na minha porta, foi carro na vaga, enfim, mas ela faz uma modificação, mas a história está ali. Então, de certa forma, o meu viés da atriz Vilma passou muito colado ali, a personagem Chica, né? Foi bom para você? Maravilhoso. Que, claro, te rendeu um prêmio Shell. Agora eu quero falar rápido que o programa está acabando, mas eu queria saber se o prêmio Shell, o que ele significou para você, além daquilo que você disse ali, que era a situação do não pertencimento que você entendeu naquele momento. O que mudou para a Vilma Atriz, que eu sei que não é o lugar do ofício, porque isso você já conquistou. Você é uma atriz com A maiúsculo. Então, você sabe ao que veio, você diz ao que veio. E isso todo mundo que vai ao teatro, que fala de teatro, todo mundo sabe disso. Então, o que o Shell significou para Vilma? Eu acho que me mostrou um lugar que é de representar. Não de representar no palco, mas de representar pessoas. Eu acho que esse prêmio veio coroar um monte de gente. Veio coroar as pessoas que fazem o teatro periférico, não da periferia do estado, ou da periferia do país, mas do contemporâneo, por exemplo. As pessoas que não são contempladas, às vezes, ou por alguma situação não estão no lugar que deveriam estar, ou que a gente acha que deveria estar, ou que não tem tanto público como a gente. Às vezes a gente fez espetáculos fantásticos, e aí você entra para assistir. Eu no outro dia fui assistir um espetáculo incrível, eu entrei para assistir, tinham 10 pessoas, sabe? Eu acho que veio nesse lugar, veio no lugar do negro, veio no lugar da mulher, incrivelmente, em 29 anos, foi a primeira negra a ganhar o Shell. E eu ia ficar muito mais feliz se eu sentasse aqui e dissesse a Vilma Mello ganhou o Shell, e não a Vilma Mello é a primeira atriz negra a ganhar o Shell. Eu acho que é esse o lugar, assim. Isso rendeu também, por exemplo, eu fui fazer agora um encontro na Unirio, na mesa de abertura do festival de lá, do Fitu, e aí agora foi batizado, o centro acadêmico foi batizado com o nome Vilma Mello, porque eu estudei na Unirio. Maravilha. E eu acho que é isso, é dar voz a quem não tem voz. Então eu acho que esse prêmio é sempre importante, a gente sabe que não determina as coisas, claro, mas é importante para uma representação. Mas é um reconhecimento, inclusive. E eu acho que é esse o lugar. E a gente não deveria estar dizendo, como você disse, a Vilma Mello, atriz negra. A Vilma Mello, atriz, ganhou o prêmio Shell. Mas que bom que você pôde abrir um espaço como fizeram as suas antecessoras. Sim, eu sou muito feliz e você está fazendo, né? A escritora Gloria Steinem, ela disse assim, em nome do reconhecimento, ela é uma reconhecida ativista feminina, ela diz que houve um lado positivo na eleição do Trump, que foi o despertamento para a profundidade do racismo. Isso nos Estados Unidos. Você acha que aqui nós ainda estamos adormecidos, pelo que falamos? O que a gente pode fazer para melhorar isso com o teatro? O teatro é um veículo de modificação de pessoas, né? Ele modifica cada um que vai lá.
Então, eu acho que é nosso dever, enquanto artista, cada vez produzir mais obras a respeito de negros, a respeito de uma classe desfavorecida. A respeito de negros, a respeito de gays, a respeito... É nosso dever. A gente tem que, sim, fazer arte e entretenimento. A gente tem espaço... Eu faço tudo. A gente tem que fazer... Tem espaço para tudo. E tem um espaço que é de conscientização. Tem um espaço que é do humano. E esse espaço do humano, eu acho que tem que estar dentro de cada artista, de cada um de nós. Nós temos esse papel modificador dentro da sociedade. E o melhor de ser atriz é o quê? Poder comunicar. Eu acho que é isso, é poder comunicar. Poder comunicar. Você está comunicando lindamente, belamente e competentemente, o que é melhor. Querida, momento literário. Eu vou indicar hoje um livro que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, tem a ver com tudo que falamos aqui, que se chama Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. É de Juremir Machado da Silva. É simplesmente sensacional. Ele fala de toda a história, desde a época da abolição da escravatura, trazendo notícias de jornal e fazendo um paralelo com os dias de hoje. É bárbaro, eu recomendo. Você, Vilma? Eu recomendo Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. É obrigatório. Todo brasileiro tem que ler. É fantástico. É um livro bem curtinho, então, para quem tem problema com leitura. Porque ele começa falando, não é uma biografia, mas é uma biografia. E ele tem esse jeito, com um humor muito leve na forma da escrita. Então, é delicioso. Assim. Eu já li, meu marido já leu, minha mãe está lendo e meus filhos estão na fila. Que beleza. Ótima dica. E o Lázaro é um cara que merece que a gente tire o chapéu para ele também, né? Ele é outro que está ressignificando também. Exatamente. Seu aplauso vai para aqui ou vai para quem? Meu aplauso vai para a Rogéria. Conhece? Nossa, agora encabulou. Vou fazer... Meu aplauso vai para a Rogéria Gomes, que faz um trabalho fantástico já há muito tempo, trazendo nós artistas para esse lugar de comunicação, que é essencial. E não só trazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho de comunicação, como também conhecendo cada um de nós, assim, tete a tete. Não só indo aos espetáculos, mas chamando para o cafezinho e tentando perceber o que vai na alma de cada um. Poxa, obrigada. Obrigada mas mesmo. É de verdade, é de coração. Eu sei disso. E eu te conheço o suficiente para saber que é. Obrigada mesmo. E a sua indignação vai para aqui ou vai para quem? Para esse governo que estamos aí. Tá dito. Obrigada, tá? Foi um prazer imenso te receber. E eu te agradeço também pela sua história. Eu acho que a sua história é uma história que merece ser dita, ser falada. Eu te disse isso já inúmeras vezes e vou continuar dizendo. E mais ainda, pela sua generosidade em contar, em partilhar essa história. Parabéns. Muito mesmo. obrigada. E muito obrigada por ter vindo ao perfil. Foi ótimo conversar com você. Foi muito bom. E a você, que esteve com a gente até agora, super obrigado pela sua audiência, por colaborar ajudando a gente a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Envie as suas sugestões para nós. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.